Uma nova ONU, uma nova institucionalidade mundial terá que se desenvolver sobre os escombros da ONU atual. Atualmente a ONU é um fracasso completo e não tem nenhuma operacionalidade mais. As guerras estão comendo soltas, as invasões, os ataques, tudo unilateral, sem nenhuma participação efetiva da ONU em absolutamente nada, nem nos próprios processos ou tentativas de processos de paz. A ONU tem assento, é chamada para nada. Um momento simbólico muito baixo e representativo dessa inoperância, do desvalor atual da ONU foi numa última reunião do Conselho de Segurança, o órgão fundamental da instituição. O Donald Trump mandou a sua esposa, uma chamada Melania, que certamente não tem a menor qualificação para absolutamente nada daquilo, mas foi lá para mostrar justamente o descaso, o desprezo total dele por essa instituição no presente. E eu tenho comentado em vídeos e vídeos que era absolutamente natural que viesse a ser justamente os Estados Unidos, a potência hegemônica em queda, né, em perda de poder, que se insurgisse contra a institucionalidade global, porque agora eles têm que tentar resgatar o seu poder ou manter o seu poder da forma que der, na brutalidade, na violência, sem regra alguma. Sempre foi na força que os grandes poderes se impõem, mas quando estão num momento ascendente, num momento expansivo, num momento desenvolvimentista, se você quiser, eles vão atuar de forma mais institucional, vão propugnar. Foram os Estados Unidos grandes arquitetos de todo o sistema ONU, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, OMC, etc., né? Agora são eles que querem destruir tudo isso ou que estão renegando tudo isso, porque mudou o momento histórico, eles estão num momento regressivo, em defensiva, e a opção militar, a opção da força sem contenção, sem limites, é a que se apresenta melhor para eles. Mas eu tenho insistido nessa série de vídeos que nós iremos certamente para uma nova governança mundial muito superior em termos de institucionalidade, de poder mesmo, do que a ONU jamais teve. E vejo que um dos fatores fundamentais e determinantes é a via socialista, o fato de que a grande potência emergente é a China, e a China é um país socialista, então teremos que lidar com uma realidade bem diferente do que foi a substituição, por exemplo, da Inglaterra, um país imperialista superpoderoso, pelos Estados Unidos, um outro país imperialista superpoderoso na hegemonia mundial. Agora é diferente. Bom, eu sou o Paulo Fleury Teixeira, sou médico e filósofo e tenho feito essa série de vídeos tratando desses assuntos de análise, buscando uma análise aprofundada, multifatorial, com múltiplas camadas de determinação, né, da crise atual e das tendências que ela aponta. Estamos tratando agora especificamente de uma análise que foi feita no segundo semestre de 2024, está contextualizada ali, mas é válida até agora. Eu tenho feito esse esforço justamente para checar a validade das análises anteriores e dar consistência ao processo analítico que eu estou desenvolvendo. Estou convidando a todos que chegaram até aqui para acompanhar não só isso, como a série dos vídeos e interagirem no que acharem que vale a pena. Então nós vamos tratar hoje da via socialista na formação da nova governança mundial. Um aspecto, um outro aspecto da objetividade que me permite antever o desenvolvimento da nova governança mundial como uma probabilidade real, como uma tendência efetiva, é o fato de que não estamos mais no mesmo ambiente histórico, social, ideológico e nem econômico do início da metade do século passado, quando foram gestados a Liga das Nações, a Organização das Nações Unidas, etc.
não apenas pelo desenvolvimento das forças produtivas e pela integração produtiva mundial, que é um determinante fundamental, eu tratei no vídeo anterior. Porque também consequente a esta integração das forças produtivas mundiais, consequente a isso e contemporâneo, correspondente no tempo a isso também, vem havendo um desenvolvimento político, administrativo e ideológico dentro do sistema capitalista mundial, nesse sentido. Muitos podem não perceber isso, justamente porque agora estamos nesse momento de crise e de desvalor muito grande, mas uma análise mais profunda, em camadas, né, permite a gente perceber essa realidade. Até mesmo nas últimas décadas, né, em confronto, em paralelo e por dentro das entranhas do neoliberalismo, se desenvolveu e encontrou o seu caminho próprio as institucionalidades, a ideologia e os mecanismos administrativos, né, que são hoje embriões ou são primeiras manifestações do que vai ser uma nova governança mundial. Essa globalização neoliberal dominou o mundo nos últimos 40 anos, mas por dentro disso o socialismo se desenvolveu e encontrou o seu caminho próprio, mostrando-se para além de qualquer dúvida razoável, hoje, como uma alternativa objetiva, factível, realista, à barbárie liberal. Uma alternativa que se manifesta como mais pacífica, mais harmônica para a humanidade em geral e, o que é fundamental e absolutamente determinante, mais efetiva para a gestão da economia, para o desenvolvimento econômico. Estou falando, obviamente, do desenvolvimento chinês, mas não só do desenvolvimento chinês, ele é o central, é claro. Esse novo avanço do socialismo mundialmente é outro fator que já nos permite antever uma nova governança mundial. Não é um acaso, e não fui eu que inventei, que a grande potência emergente no presente seja uma potência socialista. E isto, como eu estou insistindo, muda tudo, é completamente diferente do que foi, por exemplo, a transição de hegemonia no sistema capitalista mundial, da Holanda para a Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos. Agora nós estamos vendo uma transição não para uma nova potência capitalista imperialista ou imperialista capitalista, mas para uma nova potência socialista e que, portanto, terá e tem já e continuará tendo uma postura bem diferente daquela dos Estados Unidos ou dos hegemons, como se diz, anteriores no cenário mundial. E isso já está se manifestando. Né? Então, esse novo avanço do socialismo nos permite, né, antever essa nova governança mundial ao fim dessa longa crise do sistema capitalista mundial, a crise da onda neoliberal, sem isso ser apenas também uma fantasia. Não, não é uma fantasia. Não é uma fantasia porque corresponde à necessidade histórica de desenvolvimento das forças produtivas mundiais, que já são integradas num nível muito superior a qualquer outro momento histórico anterior, muito superior ao século passado, como a gente já comentou. E não é uma fantasia por essa necessidade, não é uma fantasia porque a grande potência emergente é socialista. Esses dois fatores mudam completamente as perspectivas históricas. A nova governança mundial, que necessariamente terá que se desenvolver pelas próprias condições de produção atuais, somente será possível, de fato, com o avanço do socialismo mundial, que também é muito mais apropriado para as novas formas de produção que se desenvolveram nas últimas décadas e continuam se desenvolvendo dentro desta globalização neoliberal que agora está terminando. Então, houve grande desenvolvimento em várias áreas,
o que permite um avanço do socialismo num nível, e requer até um avanço do socialismo num nível que jamais ocorreu, né? Por um lado, o avanço da governança mundial é absolutamente necessário para a prevenção e contenção dos conflitos internacionais. Nós estamos vendo isso explicitamente, é um show de horrores, onde justamente falta uma força, falta um poder político, ideológico e militar suficiente para poder interferir nessas escaramuças ou guerras médias ou até grandes guerras que já se anunciam agora, né? E também para a melhora do ambiente político internacional, digamos assim, ou seja, em síntese, para a ampliação e maior garantia da paz no mundo, e com isso melhorando o ambiente de negócios, de investimentos, o comércio internacional, a integração produtiva e social, que tudo isso está em curso, mas hoje em dia extremamente contraditado, porque estamos no limite da crise neoliberal, que se arrasta já desde 2007 e que, portanto, se torna mais contraditoriamente, porque rejeita princípios fundamentais do liberalismo, o famoso laissez-passer, ou a liberdade de comércio internacional, a liberdade de circulação de bens e mercadorias, a liberdade de investimentos internacionais, tudo isso hoje está contraditado, como eu tenho falado, por essa posição decadente dos Estados Unidos e no fulcro dessa grande crise da economia neoliberal que o mundo está vivendo, e sobretudo os países mais ricos do mundo estão sendo o grande foco dessa crise, né? Por outro lado, a própria gestão global do sistema precisa ser desenvolvida, e, por outro lado, isso só pode ocorrer com o avanço do socialismo. E nessa nova onda que está se iniciando agora, quando já estamos chegando ao fim da grande crise econômica do sistema mundial, a crise da onda neoliberal. Quando eu falo estamos chegando ao fim, não quer dizer nada imediato, não há nada imediato na história, e qualquer um que fale nesses termos não tem conhecimento histórico, é um fantasista, né? Nós estamos falando de um processo que está chegando ao seu fim e que neste fim pode demorar ainda algo como 5, 15, 20 anos ou um pouco mais. Não mais do que isso, provavelmente menos. Nós estamos realmente num momento agudo, muito agudo, mas ainda vai demorar algum tempo para isso ser resolvido. Nesse tempo se irão desenvolver os pródromos, os pequenos passos que já estão sendo dados no sentido da nova governança mundial e da sua efetiva ação no mundo. A nova ordem mundial, a nova governança mundial terá que ser e será, portanto, muito mais socialista do que a ONU propriamente jamais foi. E é por isso também, com toda a razão, nesse sentido, né, a razão da desrazão deles, que os liberais conservadores, né, se tornaram cada vez mais reativos e regressivos em relação à governança mundial, às instituições e os mecanismos de controle e gestão mundiais. Por quê? Porque eles hoje se contrapõem à tentativa dos Estados Unidos de resgatar o seu poder hegemônico à força, e porque eles entendem que essa integração mundial progressiva é um movimento para o socialismo, terá que acontecer numa forma, com mecanismos, com recursos, com uma face operante muito mais socialista do que a ONU foi, jamais foi, como eu mesmo falei. Nas últimas décadas, esses mecanismos e instituições foram sistematicamente mais desprezados. Acabei de dar um exemplo extremo disso, ignorados, esvaziados e desqualificados pelas potências liberais
mundiais. Isso ocorreu porque a ideologia e as práticas propriamente liberais ou conservadoras na economia atingiram seus limites e se esvaziaram pela sua impotência diante da crise. Não tendo outra alternativa, vai-se para o imperialismo e o fascismo, e é isso que nós estamos vendo. E este é o caminho natural de uma crise, grande crise numa economia liberal. Não havendo saída dentro dos limites liberais democráticos, civilizados, de respeito institucional, vamos para o poder da força e da violência. É algo que todos nós já conhecemos pelo que aconteceu na grande crise anterior, na primeira metade do século passado. Do mesmo modo, agora que a crise da onda neoliberal se aprofunda e as receitas anticíclicas se mostram insuficientes e perto do esgotamento, ainda que estejam segurando uma barra muito grande, porque as coisas poderiam ser muito piores se não tivessem sido injetados dezenas e dezenas de trilhões na economia mundial desde 2008 para cá, em ondas, né, de medidas anticíclicas, isso estaria muito pior. Apesar de tudo isso, estamos na iminência de um outro momento recessivo na economia mundial. Estamos chegando próximo disso, porque a economia norte-americana, que ainda é um grande motor, está crescendo para baixo no momento, né? Agora, as regras internacionais, a boa governança e a boa gestão da economia e dos conflitos internacionais se colocam como inimigos, como barreiras para os interesses do poder nos centros dominantes do sistema capitalista mundial. Vou repetir, porque o uso da força, a unilateralidade, parece a única solução. Vou explicar isso numa frase que eu acho que vai facilitar o entendimento. O fato é, enquanto o capitalismo, a onda liberal capitalista está expansiva, você tem a possibilidade de uma concentração de riquezas dentro da normalidade institucional. E é isso que a gente viu acontecendo dos anos 80 até os anos 2000. E, no entanto, isso se esgota pela própria concentração de riquezas extremada, criar barreiras sucessivas e, até certa medida, intransponíveis para um novo desenvolvimento da economia. É isso que está acontecendo justamente nos Estados Unidos e na Europa nesse momento. Se chegou lá a um nível tal de concentração de riqueza que é muito difícil a economia seguir avançando. Os liberais conservadores não vão abrir mão desta perspectiva, que é a fundamental da sua ideologia e da sua doutrina prática, de livre concentração de riqueza e poder na mão dos capitalistas, progressiva e sem limite, e isso acaba levando a essa situação de crise sem saída para eles. A saída se torna, então, como eu estou falando, e a história mostra, o fascismo e o imperialismo e as guerras. E é justamente o que a gente está vivendo. Então agora, nesse momento, repetindo as regras internacionais, a boa governança, a boa gestão da economia e dos conflitos internacionais se colocam como inimigos, como barreiras para os interesses do poder nos centros dominantes do sistema capitalista mundial. E será somente com o avanço do socialismo a nível mundial que essa nova governança mundial poderá e irá se implantar. É isso por hoje. Seguimos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá.